Jornal 10 começa agora. Seja bem-vindo. Vamos seguir com as principais manchetes desta terça-feira. Carnaval 2017 na praia está comprometido, declaram os grupos locais. Cabo Verde registra situação grave de abuso sexual de menores em escolas. Fundação Esperança pede apoio para a continuidade junto do Presidente da República. Governo e Nações Unidas promovem workshop sobre desenvolvimento do perfil da vulnerabilidade e resiliência do país. Exército sírio e os aliados pró-Assad preparam um assalto final sobre os rebeldes na cidade síria de Alepo. Estados Unidos da América, Trump escolhe magnata de petróleo para secretário de Estado. Brasil, Michel Temer pede rapidez na investigação que o envolve. Boa noite, seja bem-vindo a esta edição do Jornal 10. Vamos seguir agora com as atualidades nacionais. O Ministério da Educação promoveu esta terça-feira uma reflexão sobre o assédio e abuso sexual nas escolas. Desenvolver uma luta contra esta problemática e impedir a sua ocorrência na sociedade é um dos objetivos desta reflexão. Trata-se de um seminário de reflexão que pretende contribuir para a eliminação de casos de assédio e abusos sexuais, sobretudo na escola, pois este é um espaço de formação que deve proporcionar um ambiente são e seguro aos alunos. A questão do assédio e abuso sexual é uma questão grave, que terá implicações na vida das pessoas ao longo da sua existência. O espaço educativo é um espaço de socialização, de formação das pessoas e, sendo assim, deverá ser um espaço seguro para quem reside nesse espaço. Com a realização desta reflexão sobre o assédio e abuso sexual nas escolas, espera-se que os intervenientes saiam mais capacitados e preparados para lidar com esta problemática não só no ambiente escolar, mas também noutros espaços da sociedade. Perspectiva-se com este seminário que os participantes aqui incluídos, que fazem parte dos diversos serviços que fazem parte do Ministério da Educação e demais entidades sociais da comunidade civil, saiam daqui capacitados como forma de estarmos mais preparados para desenvolvermos ações específicas para grupo-alvos específicos que comportarão o projeto a ser apresentado e socializado à comunidade no geral. Este seminário está enquadrado numa campanha de sensibilização em prol da eliminação desta prática nociva que o Ministério da Educação realiza em parceria com o Instituto Cabo-Verdiano da Criança e do Adolescente, ICA. À luz desta campanha, o Ministério da Educação pretende lançar um plano nacional de combate ao assédio e abuso sexual que contará com ações de todas as entidades sociais. Membros do Conselho de Administração da Fundação Esperança estiveram hoje em audiência com o Presidente da República, quem solicitaram apoio a fim de darem continuidade aos seus trabalhos. Armindo Ferreira, um dos administradores da Fundação, destacou o acolhimento e a promessa de ajuda por parte do Presidente. A organização já conta com cerca de 20 anos de existência. Esperança, que foi instituída pelo ex-chefe de Estado António Mascarenhas Monteiro, passa agora por algumas dificuldades depois da morte do mentor. Nesta manhã esteve em audiência com o Presidente da República, que prometeu envidar esforços para apoio. Mas tínhamos dificuldades grandes para fazer funcionar. Então viemos aqui ao Sr. Presidente da República a ver quais são as possibilidades que ele tinha ou tem de nos ajudar, apoiar. O termo é um bocado usado nesta nossa necessidade de continuidade dos trabalhos. Encontramos uma grande abertura, o Sr. Presidente mostrou-se muito receptivo à continuidade da Fundação e prometeu envidar esforços. Sabemos também que o orçamento é um bocadinho restrito, mas estamos certos que ele encontrará uma via para nos ajudar. Não tem que ser material, pode ser outra. A Fundação Esperança é uma organização eminentemente social que atua diretamente no combate a alguns flagelos sociais. Por isso, a necessidade da continuidade. Quem o diz é Armindo Ferreira, um dos membros da administração. Combate a pobreza, portanto a miséria, através da educação,
portanto, do ensino e de outros meios que nós temos de elevação de determinadas camadas ou determinados indivíduos na sociedade. Não é fácil, como devem calcular, e tentamos dessa via colmatar determinadas insuficiências ou dificuldades que a via formal tem. Criada em 2002, a Fundação tinha como única atividade atribuir bolsas de estudo aos jovens para o ensino superior no país. Foram vários anos de investimentos e Hermindo Ferreira elenca alguns projetos que beneficiaram. Já investimos nisso mais de 35 mil contos em termos de preparação de jovens, já temos bolsas de estudo, várias bolsas, vários estudantes, já temos indivíduos formados através das nossas bolsas de estudo e temos feito avançar determinados projetos de âmbito social, não posso de cor dizer quais são, mas vários projetos tiveram o nosso apoio e inclusivamente a nossa inspiração para avançar. Com esta audiência, aumentam-se expectativas que, além de permitir continuar, homenageiam o ex-chefe de Estado e fundador da Esperança. O Governo, em parceria com o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento e o Departamento de Assuntos Económicos e Sociais das Nações Unidas, organizou um workshop sobre a metodologia para o desenvolvimento do perfil de vulnerabilidade e resiliência do país, um instrumento que visa promover a planificação integrada no atual contexto político nacional. Durante o workshop, que decorre de 3 a 15 deste mês, especialistas irão orientar os trabalhadores com o objetivo de desenvolver o PVRP de Cabo Verde, incluindo o reconhecimento dos indicadores associados para apoiar o processo de planificação integrado. A atividade vem na sequência de uma reunião no ano passado que tem a ver com o lançamento do processo a nível regional com os países insulares. Essa formação, essa atividade desta semana é uma atividade que vem na sequência de uma reunião e uma conferência que nós tínhamos o ano passado, que foi o lançamento desse processo ao nível regional. E aqui estivemos aqui em Praia juntos, também com representantes de todos os países pequenos estados insulares em África. Então, isso é uma continuação desse processo. E agora vamos a lançar o processo de preparação desse perfil de vulnerabilidade e resiliência para Cabo Verde. Um dos temas tratados no workshop é como financiar a proteção social e o processo de desenvolvimento. Temos, a um lado, o que é tudo que tem a ver com uma população reduzida, um mercado reduzido, então tem uma base fiscal também muito limitado e por isso também ter questões de como financiar a proteção social, como financiar então o processo de desenvolvimento. Também, ao outro lado, temos normalmente uma geográfica fragmentada, como no caso de Cabo Verde, que tem 10 ilhas, e com a complicação que esse representa, mas também uma biodiversidade, também ecossistemas muito vulneráveis. O Ministro das Finanças, por sua vez, disse que esta atividade está a acontecer num momento importante e decisivo. Acontece no momento em que estamos a fazer a avaliação do DCRP3 e em que estamos a começar a elaboração do novo plano estratégico para o desenvolvimento do país para o ano 2017-2022. É muito importante que tenhamos em devida conta os seguintes aspectos. Em primeiro lugar, a capacidade institucional. Do relatório produzido até agora, o sistema de planeamento e a forma como nós abordamos a estratégia de desenvolvimento de Cabo Verde e como a aplicamos na prática.
Esta atividade vem na sequência dos primeiros workshops subregional co-organizado pelo Departamento de Assuntos Económicos e Sociais das Nações Unidas, a ONUDESA, e pelo PNUD, também ocorrido em Cabo Verde, em que o projeto foi lançado. O Governo, em parceria com as Nações Unidas, leva avante o workshop cujo desafio é aprimorar o quadro institucional capaz de fornecer informações e dar seguimento a todo o sistema de planeamento. O Governo está ciente em como é preciso ter instituições fortes e capazes para responder às necessidades apresentadas, afirma Olavo Correia e Silva, Ministro das Finanças. O Governo de Cabo Verde está ciente em como é preciso termos instituições fortes, instituições capazes, instituições devidamente capacitadas, por forma que possam responder às necessidades. O desafio maior que temos pela frente é de criar no nosso país instituições que sejam fortes, sejam qualificadas e que possam responder às necessidades e aos desafios do país. Temos aí um caminho a percorrer, mas é um desafio que tem de ser vencido e queremos contar com o apoio de todos, mas também com o apoio do sistema das Nações Unidas para que possamos empreender esta reforma. Segundo Silva, Cabo Verde é caracterizado por um conjunto de fenómenos que pode condicionar a residência do país, e um deles é a seca, visto que é um país insular. A seca, a crise hídrica, a insegurança alimentar, a insegurança vulcânica, mas também nós temos uma extensa costa marítima e uma zona económica exclusiva muito vasta. Mas mais do que este enunciado de condicionalismos, é preciso que tenhamos instrumentos que possam medir o nível de vulnerabilidade e de resiliência e que possa perspectivar a forma como nós podemos abordar esse enquadramento. O Ministro das Finanças disse que Cabo Verde tem de ter um processo de planeamento que implica um elevado nível de articulação com os setores de planeamento. Podemos ter uma abordagem que seja também uma abordagem multissetorial, envolvendo os mais diversos setores. Estamos a falar de uma questão global, transversal em relação ao nosso país e exige o envolvimento de todos e de todos os setores, mas também nós temos que ter um processo de planeamento que implique um elevado nível de articulação, desde a Direção Nacional do Plano, Sistema Nacional de Estatística e os demais setores que estão integrados e que fazem parte do sistema de planeamento. O PNUD irá permitir que Cabo Verde estabeleça as suas próprias prioridades. O resultado deste workshop é um mapa PVRP que irá apoiar decisores políticos a advogar pelo investimento internacional e pelo apoio ao país nos setores vulneráveis. O realizador cabo-verdiano Mário Bem-vindo Cabral foi empossado esta terça-feira 13 como o novo presidente da Associação de Cinema e do Audiovisual de Cabo Verde. O neo-empossado falou de desafios e expectativas. Pela segunda vez, Mário Bem-vindo Cabral volta a ser o presidente da Associação de Cinema e Audiovisual de Cabo Verde, um cargo que para ele tem grandes desafios pela frente. Um grande desafio é pela segunda vez que eu sou presidente da Associação de Cinema e a Associação é isso mesmo, é desafio, eu gosto de desafios. E nós neste mandato nós temos uma série de prioridades, uma das quais é a Lei do Cinema, que é uma batalha que vamos ter que travar para ver aprovada a Lei do Cinema e também dar continuidade ao grande trabalho que a equipa cessante fez em prol do cinema e do audiovisual em Cabo Verde. Em termos da Lei de Cinema, Mário Bem-vindo mostra que é preciso criar a legislação para que o cinema tenha orientação. O novo presidente entra também em expectativas. Esperamos conseguir engajar o público, formar público para o cinema, engajar parceiros, associações, câmaras municipais e outras entidades que podem ajudar a promoção do cinema e do audiovisual em Cabo Verde. Sobre o cinema em Cabo Verde, o realizador argumenta. Eu acredito que em Cabo Verde já temos o primeiro passo, já demos o primeiro passo. Há muita gente a trabalhar com equipamentos digitais, com telemóveis, com câmaras. Eu acho que estamos no bom caminho e vamos ter brevemente pessoas a concorrer para festivais de cinema internacional, eu acredito.
na direção, para além do presidente Mário Bem-vindo Cabral, fazem parte o vice-presidente Fernando Tavares, o tesoureiro Nelson Alves, o secretário Damaso Vaz e o vogal Neo Lima. Os grupos carnavalescos da cidade da Praia demonstraram esta manhã a sua indignação relativamente à forma de financiamento do carnaval levado a cabo pelo Ministério da Cultura e das Indústrias Criativas. Os grupos dizem-se discriminados e chegam mesmo a dizer que o carnaval na capital corre o risco de não acontecer. Os grupos carnavalescos da cidade da Praia chamaram a imprensa para demonstrar a sua insatisfação. Em causa está o financiamento do Carnaval 2017. É que para estes grupos a forma de atuação do Ministério da Cultura e Indústrias Criativas está a deixar de fora os grupos situados na capital do país. Portanto, fica indignado e nunca compreende por que o Ministério da Cultura, com base em que critério, resolve atribuir um subsídio especial só a grupo de São Nicolau e de São Vicente. Portanto, nunca percebe com que base que o Ministério da Cultura resolve criar um elite carnavalesco na Praia, excluindo as outras regiões. E nunca considera uma cidade da Praia que foi beneficiário nesse processo, uma munícipes de Praia foi desrespeitado nesse processo e uma grupos de carnaval de Praia também foi desrespeitado. Os grupos alegam que não tomaram o devido conhecimento do projeto da linha de financiamento do Carnaval 2017. As ilhas de São Vicente e São Nicolau foram as únicas contempladas no âmbito do projeto Carnaval Factory, motivo pelo qual esses grupos evocam desigualdade, considerando estar em risco a festa da folia na capital. Entretanto, acreditam que o Ministério ainda vai a tempo de reparar a situação. Muita espera, mas o Ministério da Cultura está ser consciente, está reconhece a zero e está chamando para diálogo e não está disponível a dialogar e corrigir esse tempo. Porque se mantém a discriminação, não pode concluir ali, colegas está fala também para força, que está faz sentido tem carnaval na praia. Vindos de África, vindos do mar, Estrela da Marinha e Intervila, que marcaram presença na conferência, apelam à resolução deste problema. Alguns ainda alegam não ter recebido sequer o valor dos prémios do ano passado, pelo que sem o devido apoio não conseguem avançar. Recorda-se que os 8 grupos selecionados, os 3 da ilha de São Nicolau, Copacabana, Estrela Azul e Brilho da Zona, irão receber um montante de 800 mil escudos que será dividido em tranches. Já para os grupos carnavalescos das ilhas de São Vicente, todos receberão 1000 contos cada, sendo apenas 350 para o primeiro tranche e 650 para o segundo. Proponho-lhe neste instante seguir o espaço Opiniões Fortes. As opiniões de hoje estão por conta de Danilson Andrade. Opiniões Fortes. As opiniões fazem-se na Tiver. Olá, sejam bem-vindos a Opiniões Fortes. De hoje aproximamos-nos a passos largos do Natal e do fim deste ano de 2016. Nestes dias, certamente, são muitas as coisas em que pensar, as coisas que fazer, mas não nos esqueçamos de reservar para nós um espaço saudável de reflexão, de meditação, de leitura, para que, de facto, esta quadra festiva não se resuma só aos bens de consumo, às montras e aos adornos exteriores, mas seja também um tempo de interiorização daquilo que são os valores, os ideais, também cristãos, daquilo que realmente é o essencial no Natal. Portanto, não nos deixemos engolir pela voracidade destes dias de tudo comprar, de tudo adquirir, mas demos-nos também e sejamos também presentes, sejamos comunhão, sejamos pessoas, sejamos mais humanos neste mundo, de facto, que tanto precisa também de gestos e de pessoas que estejam disponíveis a colocar o Natal em prática. A Carta das Nações Unidas, da Organização das Nações Unidas, a ONU, começa dizendo, entre outras coisas, que o objetivo da ONU é manter a paz e a segurança internacionais
desenvolver relações de amizade entre as nações, procurar harmonizar a ação das nações para a consecução de objetivos comuns, que seja um centro, então, de harmonização dessas ações para que se possam atingir objetivos comuns também no desenvolvimento internacional. Ora, começo assim esta minha intervenção porque ontem tomou posse o novo secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres, o ex-primeiro-ministro de Portugal. Os tempos são difíceis, os tempos são outros. Ele toma posse num contexto bastante complexo e delicado da nossa história. Há muitos conflitos por resolver, a crise dos refugiados, as alterações climáticas, o esforço para preservar este nosso mundo, o património mundial, o terrorismo, a cena política internacional que se vai mudando constantemente. São desafios que, de facto, ele tem em mãos. A própria ONU, que precisa de uma reformatação, de uma reformulação de modo a ter aquele papel decisivo e preponderante no reforço das relações entre as nações, no reforço da cooperação, no reforço da segurança e da paz. E retive duas frases do seu discurso de ontem na tomada de posse, duas frases que também são dois ideais do seu programa. A primeira frase, ele diz: a ONU tem de se preparar para mudar. Isto são daqueles recados dirigidos para dentro, para dizer que, de facto, a ONU tem de mudar para que possa estar ao pé, para que possa estar presente, para que possa estar ao nível e que possa dar conta dos desafios que tem em mãos. A segunda frase, jamais dirigido para fora e para os que estavam presentes e para todo o mundo inteiro ouvir, ele diz que a ONU nasceu num contexto de guerra, mas que agora temos de estar presentes pela paz. Certamente ele bem sabia o que dizer, porque a tarefa é imensa, é uma tarefa enorme. É claro que nós não esperamos que ele possa resolver tudo de uma só vez, ou que ele seja o salvador da pátria, mas em contextos conturbados da história, a nível político, a nível religioso, a nível social, é a própria história que se encarrega de nos dar sinais de esperança. E acho que António Guterres é um sinal de esperança. Queira Deus que ele possa encontrar também correspondência e abertura nos líderes das nações, para que ele possa fazer um bom trabalho para o bem do mundo inteiro. Há dias veio parar as minhas mãos um folheto no qual se faz publicidade a uma empresa, sorteia uma casa através de carregamentos a partir do móvel. Até aqui nada de anormal. O que chamou a minha atenção foi que lá se dizia que, portanto, o sorteado ou sorteado, aquele que ganhar, pode então escolher onde ter a sua casa e os moldes da sua construção. Até aqui também tudo normal, só que havia uma exceção. A Ilha Brava era uma exceção. E talvez porque o concurso não abarca a Ilha Brava, porque não estão reunidas as condições para que também lá as pessoas possam construir ou decidir se fazer então a casa ganha lá na Ilha Brava, exceto a Ilha Brava. O que é que me veio à mente? Veio à mente a tal discriminação positiva de que tanto se falou nas recentes campanhas eleitorais e nos debates da sessão parlamentar, da última sessão parlamentar. Nós esperamos, todos os cabo-verdianos esperam que essa discriminação positiva possa de facto ser uma realidade. Quem vive na Brava, os habitantes da Brava, os que já viveram lá, sabe como essa ilha e outras ilhas semelhantes anseiam e esperam por dias melhores,
por dias de desenvolvimento e de investimento prático e concreto que possam alavancar essas ilhas e travar um bocado o despovoamento a que têm sido submetidas. Não é indiferente o número de pessoas que essas ilhas, a Ilha Brava e todas as outras ilhas, têm perdido ao longo dos tempos. Portanto, que não seja uma discriminação assente na exceção de não ter, mas na exceção de querer ter, de poder ter e de querer fazer mais, de uma consciência nacional e governativa mais virada para as reais necessidades das pessoas e dessas ilhas que precisam de quase tudo, desde transporte aos bens essenciais. Esperemos então que esta discriminação positiva possa trazer novos ventos de mudança, de prosperidade, de assegurar que essas ilhas sejam também elas parte de Cabo Verde. Afinal, elas também são Cabo Verde. Que consigamos, como nação, descentralizar o pouco que nós temos, dividir, partilhar o pouco que nós temos para que outras ilhas possam beneficiar daquilo que é património, daquilo que é de todos nós. A discriminação positiva é bem-vinda e, se ela for bem aplicada, nós queremos ver claramente os resultados no dia a dia dos habitantes dessas ilhas. E também fica a pergunta: os dinheiros transferidos para as câmaras municipais, não entendi bem como é que irão ser controlados esses fundos para que esses fundos sejam bem investidos, bem reaproveitados. Depois, sobretudo no caso da Ilha Brava, qualquer governo que entre tem de saber que é uma ilha que tem de ter, de facto, cuidados especiais no domínio do transporte. Parece não haver outra forma senão que recorrer ao subsídio. Há que subsidiar certos serviços, certas atividades, para que os habitantes dessas ilhas não sejam sufocados pelos preços, não sejam sufocados também pelas condições de vida que às vezes ficam condicionadas aos meios existentes. Por hoje é tudo e espero por si na próxima semana, se Deus quiser. Até lá, um abraço. Opiniões fortes. O elenco semanal. Algumas manchetes do continente africano nos chegam da Voz da América. Acompanhe. A Gâmbia, chefe de Estado da África Ocidental, estão na Gâmbia a pressionar o presidente Yahya Jammeh, que se recusa a deixar a presidência depois da sua derrota eleitoral. A Gâmbia ordena os advogados, rejeita a petição do presidente cessante Yahya Jammeh ao Supremo Tribunal para anular eleições e exige o seu afastamento. No Quênia, trabalhadores saídos em greve voltam à rua por aumentos salariais. Suíça. Nações Unidas condenam maus tratos dados a migrantes na Líbia, incluindo violações dos direitos humanos. Egito. O governo egito divulgou vídeo em que se vê um bombista suicida que matou 25 pessoas numa igreja copta cristã no Cairo durante a missa de domingo.